Olá, eu sou Iago Luciano de Moraes. Eu sou, até onde eu tenho conhecimento, o primeiro e único psicólogo brasileiro com foco nas necessidades específicas da população masculina, num atendimento especializado aos homens. E esse é o Psicoandrologia, um canal no qual eu divulgo informações científicas sobre a mente masculina, sobre a masculinidade, para que você, homem, possa ter uma vida mais sucesso, seja na sua vida profissional ou na sua vida pessoal. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre a violência contra o homem. É aceito por psicólogos que negros, pobres e adolescentes cometem mais crimes do que outros grupos, porque esses grupos são socialmente marginalizados, porque são grupos desprivilegiados. Porém, quando dizemos que homens cometem mais violência, cometem mais crimes, tendemos a justificar que homens são mais violentos que mulheres, portanto isso é uma característica normal, ou que vivemos uma cultura machista e que ensina os homens a demonstrarem seu poder através de atos de violência, através de atos agressivos. Mas faz sentido isso para você? Negros, pobres e adolescentes são violentos, cometem crimes porque eles são impotentes, porque eles não têm o poder, enquanto homens cometem mais crimes porque eles têm o poder. Por outro lado, muitos psicólogos e até mesmo outros profissionais, ou até mesmo a sociedade de uma forma geral, dizem que não vale a pena estudar, investir em intervenções, em métodos de prevenção contra a violência ou abuso contra homens, porque esses casos são raros ou porque são homens batendo em outros homens. Por outro lado, vamos pensar, se uma mulher agredisse outra mulher e alguém chegasse e falasse que não vai levar o crime a sério e acredita que isso não mereça uma campanha para reduzir a criminalidade, para reduzir a violência, simplesmente porque uma mulher batendo em outra mulher, você aceitaria isso? Você acha que isso seria aceitável? O número de homicídios de mulheres, o número de mulheres mortas pelo companheiro, o número de homicídios decorrentes de violência doméstica não é nem 10% do número total de homicídios no Brasil por ano. Entretanto, se alguém te dissesse que todos os estudos sobre violência doméstica devem ser abandonados, e que todas as delegacias da mulher serão fechadas, e que todas as ONGs de defesa contra as ONGs que lutam contra a violência contra a mulher vão ser fechadas, porque o número de mulheres vítimas de violência, ou pelo menos o número de mulheres assassinadas pelo companheiro, é muito baixo, você acharia esse motivo aceitável? Ou você diria que, independente da quantidade, se está tendo casos de homicídio por companheiro, esses casos devem ser investigados e devem ser prevenidos, devem ser tratados. Se você acha que esses dois exemplos são um absurdo, de que a quantidade de vítimas não é imperativo para determinar se haverá os estudos, se devem haver instituições especializadas nesse assunto, se você acha que o gênero do agressor não tem nada a ver com o tratamento, com a intervenção, e que casos de violência da mulher contra mulheres devem ser sim investigados e levados a sério, então nós também não devemos aceitar a violência contra o homem e dizer que ela é menos importante do que a violência contra a mulher, simplesmente porque são homens batendo em outros homens ou porque são casos minoritários. Inclusive, existem diversos estudos indicando que o número de homens vítimas de violência doméstica é tão grande quanto o número de vítimas femininas, e que o número de mulheres agressoras é tão grande quanto o número de homens agressores. Só que nós gostamos tanto da história da princesa que precisa ser protegida, que está sendo oprimida por um dragão, por um bruxo malvado ou por qualquer outra coisa. Nós gostamos tanto da história da mulher como vítima, e os pesquisadores e a mídia, de uma forma geral, tendem a ressaltar tudo que coloque a mulher como vítima, a enfatizar a história da mulher como vítima. No ano passado, em 2016, teve o caso da Jéssica dos Santos, que ganhou repercussão nacional, que ela foi raptada e torturada pelo ex-companheiro que não aceitava o término do namoro e achava que ela tinha um caso com o chefe dela. Ele também raptou e torturou esse chefe, ele bateu tanto no chefe dela a ponto do chefe dela ficar com o rosto desconfigurado. E
Sai em todas as mídias a Jéssica dos Santos como vítima de uma violência de gênero, de que esse era um caso de machismo, de violência contra a mulher especificamente, de que o Brasil é um país violento com as mulheres, de que não podemos aceitar isso, de que isso é algo inadmissível, e de fato tudo isso é inadmissível. O que a Henricara fez com a Jéssica não tem explicação, ele deve sim ser punido. Mas ninguém falou nada do patrão dela. Se você for procurar nas mídias, você não sabe qual é o nome dele. Tem lugares que nem fala que ele também foi uma vítima. Esse cara provavelmente é pai, provavelmente é filho, provavelmente é marido de alguém, e ninguém deu a mínima pro sofrimento dessa família. Imagina, você apanhar tanto e você vai olhar no espelho e você não vai se reconhecer. Você nem parece mais humano. Existe violência maior do que essa? Claro, dependendo do ponto de vista, existem violências que podem ser consideradas piores do que essa, mas é uma violência tão grave quanto a que a Jéssica dos Santos sofreu e ninguém falou nada. O único estudo brasileiro que eu encontrei que quantificou tantas vezes em que homens quanto às vezes em que mulheres estiveram envolvidos num caso de violência por parceiro íntimo dentro de um período de 12 meses anteriores ao período em que eles foram entrevistados, foi de Zaleski e seus colaboradores, que entrevistou mais de 600 homens e mais de 800 mulheres, identificou que 5,3% dos homens e 6,3% das mulheres estiveram envolvidos em um episódio de violência mútua, ou seja, tanto agrediram como foram agredidos. 3,9% dos homens e 5,7% das mulheres disseram que apenas agrediram, mas não foram agredidos. 1,5% dos homens e 2,6% das mulheres dizem que foram agredidos, mas não agrediram, não revidaram, não fizeram nada, só foram vítimas. Podem perceber que esses números são muito próximos uns dos outros. E essa diferença pode ser decorrente de percepção. De repente mulheres percebem episódios de violência menor do que homens, ou o contrário, de repente mulheres consideram episódios que talvez não seja chamar de violência, não seja o mais adequado, mas elas consideram assim, ou pode ser decorrente simplesmente do fato de que houve 200 mulheres entrevistadas a mais do que homens. E o fato desses números estarem tão próximos mostra que a violência não é um problema de gênero, não se trata do homem contra a mulher, não se trata de guerra dos sexos. Se trata de um problema humano, é um problema que a grande maioria das pessoas tem. A violência na intimidade, ela é decorrente de problemas na dinâmica do casal, pela dificuldade de se colocar no lugar do outro, de negociar as diferenças, pela incompatibilidade de objetivos, pela ausência de uma cultura mútua de responsabilidade. Se você gostou, curta, deixe seu comentário, compartilhe e te vejo no nosso próximo vídeo.